Nós vamos à porção da palavra nessa hora e eu quero que você esteja atento. Quero que você esteja atento, meu irmão. Eu não sei quanto a você, mas essa semana parece que há um grito, uma explosão de fé do meu coração. Irmãos, essa semana eu acho que eu fui encorajado pelo Espírito. Esse jejum que nós estamos fazendo, tem algo realmente acontecendo no meio da igreja e nós precisamos estar atentos. Esta semana eu estava num dos meus tempos devocionais e eu parece que fui, a expressão mais natural que eu posso usar, parece que eu tomei um choque, o meu corpo começou a esquentar e a impressão que eu tive é que eu me enchi de fé. E eu estava para levar a minha menina no médico, estava dirigindo: Senhor, Tua presença enche-nos, dá-nos visão do que o Senhor está fazendo. Eu peguei a Avenida do Contorno para vir no médico, eu olhava para o céu, a impressão que eu tinha que eu tinha alguma coisa acontecendo, eu não vi nada, mas sabe quando você tem a noção de que há intensa batalha pela cidade de Marília? Eu olhei para os céus e comecei a clamar: Senhor, toma essa cidade, essa cidade é tua. Nós clamamos ao Senhor por Marília, nós levantamos a nossa voz, e eu orando, e aí dizia assim ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer fazer? Porque parece que a gente está orando, mas o que o Senhor quer fazer nesse tempo? E o Espírito veio, meu irmão, parecia como uma voz, não vou dizer que foi audível, mas o Senhor colocou algo no meu coração. Eu quero alinhar a igreja com aquilo que eu estou movendo. O Senhor está movendo na cidade e precisa de uma igreja que esteja alinhada com o que Ele está fazendo. Escute, nessa hora o Espírito falou claro ao meu coração. Eu estou sendo muito sincero e jamais mentiria, que a palavra do Senhor veio no meu coração. Ele disse: há um tempo em que as igrejas desse lugar, desta cidade, estão trilhando caminhos próprios, desenvolvendo projetos próprios. Haverá alguém para ser uma igreja. Haverá alguém para ser uma igreja que andará naquilo que eu estou falando. Haverá alguém para ser uma igreja que vai caminhar não pelos próprios sonhos, não pelas próprias carências. Haverá alguém que não construirá impérios próprios. Quem será? Nessa hora eu falei para o Senhor: Senhor, eis-nos aqui, Pai. Nós estamos longe de ser perfeitos, mas esta comunidade está nas Tuas mãos. Este lugar está nas Tuas mãos. Estas pessoas, esse rebanho, eles estão nas Tuas mãos. E nós, ó Deus, com as nossas imperfeições, com as falhas, com os nossos problemas, nós queremos ser essa igreja. Haverá alguém, eu digo: eis-nos aqui. O Espírito do Senhor está fazendo algo, irmão. Por isso o clamor do meu coração é: em nome de Jesus, é o teu pastor te pedindo, esteja atento, esteja sensível a essa voz, sensível ao que o Senhor está falando. Esta semana, esta que eu estou contando foi uma das experiências. Eu tenho sentido o Senhor diariamente, o Senhor tem disponibilizado a presença dEle. Não é porque nós somos pastor, irmão, a presença está disponível a todos. Você, eu, nós somos iguais na presença do Senhor. Ele está só querendo um coração sedento. Eu tenho tido sede, eu quero passar tempo com o Senhor, porque algo está acontecendo, irmão. E nós queremos ser esta igreja que responde a isso. Você quer ser essa igreja, irmão? Então você precisa começar.
Eu vou dizer para você, antes de começar a pregar, se você não começou o jejum, você vai falar para mim assim, pastor, mas é 21 dias, hoje é o 15º dia, 14º dia. Pastor, o que eu faço? Meu irmão, não se preocupa, começa amanhã, os 7 dias finais, você entrega meio-dia, você está no grupo da igreja, você está vendo que eu tenho colocado uma oração de entrega, de meio-dia e pouquinho e 18 e pouquinho. Alguém está sempre orando, algum líder desta casa. Então, vamos, em nome de Jesus, amém? Começa, porque o Senhor tem algo para fazer. E Ele quer começar por uma igreja que esteja atenta, em nome de Jesus. Atos 19, diz assim o texto bíblico. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo, responderam. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Ora, o batismo de João, responderam eles. Paulo disse, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todos uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Aleluia! Esta passagem é uma passagem incrível. E ela é uma passagem que está no meio de uma história. Sim, Paulo está aqui na sua 3ª viagem missionária. Se você estudou um pouquinho a Bíblia, sabe que Paulo realizou ao longo da vida 3 grandes viagens missionárias ali no seu mundo, ao redor das cidades, andando muito. Lembra que Paulo não tinha Airbus, não tinha linhas aéreas, Paulo andava. Então, o caminho que ele percorria era a pé, barco, de jumento, cavalo, locomoções, carroças, enfim, era assim. Ele fez 3 grandes viagens. Na sua 3ª viagem, ele passa pela província, a cidade de Éfeso, que era uma das maiores cidades da época. Éfeso aqui contava com mais ou menos de 200 a 250 mil pessoas. Era uma cidade grande para aquele tempo. Era um eixo político, comercial, religioso. Religioso por quê? Porque Éfeso tinha aquela que ficou conhecida como Ártemis, a deusa da fertilidade. Eles tinham um templo, Diana dos Efésios, ou Ártemis. Era um sistema religioso, econômico. Muitas coisas aconteciam em Éfeso. E estes cultos eram feitos no templo, nas praças. Tudo isso para sanar uma sede que o povo tem. Deixa eu falar isso para você aqui. Irmão, o ser humano tem sede do sobrenatural. Você, escute, você sempre vai adorar. Você sempre vai adorar. A adoração, a devoção está dentro, está no DNA. Foi como Deus nos criou. A grande questão não é adoração ao Senhor, porque quando você não direciona, não converte o seu coração para o Senhor, a adoração passa a ser para coisas, para carro, para pessoas, para relacionamentos. O ser humano sempre vai ser devoto a alguma coisa. Aqueles que são devotos do seu time de futebol, aqueles que são devotos à sua namorada, seu namorado, seu relacionamento, seus filhos que são você sempre colocará a adoração. Por isso que a gente fala que a idolatria não é apenas uma estátua de barro. A idolatria é tudo que toma o lugar da adoração,
que pertence ao Senhor. Nós sempre devotaremos adoração a alguma coisa. Se não é a Deus, alguma coisa vai ocupar esse lugar. Você entende isso? Porque estou perguntando, porque algo precisa ser pensado por você agora. Qual é o foco da minha adoração hoje? Porque quando Paulo chega nesta cidade de Éfeso, que eu contei um pouco, ele encontra alguns discípulos. Diz aqui o texto que enquanto Apolo estava em Corinto, a palavra de Apolo aqui, esse nome Apolo é um grego, que era muito sábio nas escrituras. O texto, capítulo 19, começa mencionando Apolo, porque o final do 18 conta que Apolo também conhecia só o batismo de João, mas Priscila e Áquila trouxeram eles para perto, para discipulá-los e orá-lo por eles. Por isso 19. Lembra que o texto bíblico é dividido em capítulos assim para nós hoje, mas ele era um texto corrido, amém? Está acordado, irmão? Em nome de Jesus. Então o texto começa lembrando de Apolo, porque o capítulo 18 termina falando dele. E agora Paulo chega a Corinto. Em Éfeso. Paulo, atravessando as regiões altas, chega em Éfeso. E ali encontrou alguns, olha esse nome, discípulos. Discípulos. Quem que escreveu Atos, irmão? Vê seu conhecimento bíblico aí. Quem? Nossa, eu ouvi um Paulo aí, hein? Eu ouvi um Paulo aí, hein? Nós temos um pastor com esse nome, é o pastor Lucas, não é Diógenes nem o Jefferson, não teve Jefferson, irmão. Oh, gente. Quem escreveu Atos foi Lucas. Aquele que era o médico, que caminhava junto com Paulo. Ele escreve o Evangelho de Lucas e o Evangelho e a história de Atos. E Lucas faz questão de dar este nome para estes homens. É sério, presta atenção nos detalhes. Lucas diz aqui que haviam discípulos. Este termo não era cunhado para qualquer pessoa nessa época. O termo discípulo aqui era dado a alguém que servia ao Senhor Jesus de coração. O que mostra para nós que quando Lucas está junto com Paulo viajando e os dois estão fazendo a obra, a hora que eles chegam naquele lugar, eles não veem pessoas maldosas, eles não veem pessoas que estão tentando obter lucro com o Evangelho, eles veem ali discípulos, pessoas sinceras, com o coração sincero. Mas faltava algo. Lucas chama atenção aqui para esses discípulos e Paulo reconhece eles como pessoas de fé, mas ainda assim faltava algo que era essencial para a caminhada cristã. O texto mostra para nós que é possível, irmão, ter uma fé verdadeira, mas ainda assim viver uma experiência espiritual incompleta. Escute, em nome de Jesus. Você precisa aprender isso. É possível ter uma fé verdadeira, ser um discípulo e ainda assim ter uma experiência espiritual, devocional com Deus incompleta. É possível, porque eles haviam respondido ao arrependimento, eles haviam estado caminhando, ou caminhavam com sinceridade, permaneceram fiéis, mas ficaram em uma etapa anterior da revelação. Basicamente, mostra que eles estavam incompletos. Agora, preste atenção, esta incompletude para eles aqui não era falsidade. Não era falsidade, esta limitação não era uma maldade, não era hipocrisia. Eles não estavam hipócritas diante de um fato, vendo Jesus o negam. Não, aqui a fé deles era ainda não ensinada. Eles estavam aquém da revelação porque não conheciam. Nós vamos tratar disso, irmão, porque é importante você entender que é possível viver uma fé superficial. O que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, 11? O que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, 11 é importante para nós. Ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino,
pensava como menino e me relacionava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Irmão, tem muitos irmãos crentes no Senhor Jesus que têm dificuldade com o final desse versículo, que é: deixei para trás as coisas de menino. Nós vivemos uma geração que anda, e as coisas de menino agradam o nosso coração, e a gente quer servir a Deus, mas não quer deixar para trás as coisas de menino. Irmão, em nome de Jesus, nessa manhã, faça uma reflexão. O que é de menino que você precisa deixar para trás? Faça uma reflexão. Porque senão nós seremos como pessoas que vivem uma superficialidade na fé. É como você ter uma casa de, coloca aí. Eu moro num apartamento de 80 metros quadrados. Tem noção que a gente anda assim, ó. Mas é bom. A gente vai se trocar, ou vai a gente tem que dar seta, ó. Tem que, senão tromba. Uma bênção. Limpo minha casa em 40 minutos, ô glória. Você limpa a sua casa em quanto tempo? Uma bênção. É como você ter uma casa aí de, 200 metros quadrados e morar tudo só no quarto. No máximo na suíte ali. Dá, irmão? Não dá. Porque você precisa do banheiro, do banheiro na suíte, você precisa da cozinha, você precisa de coisa, você precisa. É assim, essa espiritualidade nossa, incompleta, é como se tivéssemos uma mansão à disponibilidade, mas nós resolvêssemos morar só no cômodo de entrada. Aceitei Jesus, entrei, estou na sala. Estou na sala. Não, mas tem muito cômodo lá para trás. Não, estou na sala. Não, vem para cá. Não, porque cada cômodo que você vai conhecendo, vai exigindo mais de você. Você entra no quarto, precisa ter intimidade. Você não entra no quarto de um casal sem conhecê-lo. Porque você tem que ter intimidade. Você não vai entrando na casa, o Senhor vai te levando. Então você precisa entender que viver superficialmente é como morar numa casa enorme e desfrutar apenas da sala. Escuta, meu irmão, talvez muitos de nós estejamos assim. Conhecemos a Deus, nos entregamos a Ele, mas estamos aquém da revelação que Ele nos deu. Você precisa reconhecer isso. Isto é uma fraqueza espiritual. Há uma necessidade nesses dias que é de homens e mulheres maduros. Porque o que nós estamos vivendo no que diz respeito ao cenário evangélico desta nação, tem hora que me dá medo. Ver o auê que se faz pelas coisas, o auê que se cria por coisas pequenas. Me dá medo olhar para o ser humano, para a igreja de Jesus e ver que nós estamos, brigando a semana inteira por causa de uma música, porque se é de Deus, se não é de Deus, não sei o quê, brigando por causa do evento, porque não sei o quê, e tem aqueles que vão. Esta é a superficialidade da fé. Satanás deve olhar isso e dizer: nossa, que bênção, que bênção. Satanás, ele olha e fala assim: que bênção. Uma igreja dessa, eu não preciso me preocupar. Eu não estou acusando a igreja de Jesus. Eu estou dizendo, meu irmão, que está na hora de nós amadurecermos e pararmos. Não, você não precisa parar de defender a fé. Não estou falando que está errado se posicionar. Não é isso. A questão é que estas coisas precisariam ser secundárias. O que nós deveríamos fazer é levar o reino. Irmão, deixa eu contar para você, nós estamos na cidade de Marília, interior de São Paulo, para quem nos assiste. Esta cidade, ela carece da glória de Deus. Eu não sei se você já reparou, e eu tenho reparado isso, eu compartilhei isso com a minha esposa. As pessoas não conhecem Jesus.
Eu moro num condomínio de prédios, apartamentos ali, sei lá, são mais de 300 famílias que moram ali. Você vai andando, eu converso com as pessoas, não tem. Nós temos visto as pessoas, você olha para o seu trabalho, a gente se iludiu, porque nós estamos vendo grandes igrejas, a gente acha que o evangelho está lá, irmão. Há mais de 50% dessa cidade de pessoas que não conhecem a Cristo, muitas pessoas, e eu e você carregamos o remédio para a aflição delas. Isso está me consumindo nesse jejum, dizendo, nós precisamos fazer algo como igreja. O que eu tenho feito todos os dias é dobrado o meu joelho e clamado por essa cidade, clamado por Marília mesmo, clamado, Senhor, intervém essa cidade. O Senhor tem posto um peso de intercessão e amor por essa cidade, e Ele precisa de uma igreja que atenda isso, porque senão nós teremos como esses discípulos. Nós conhecemos o evangelho, somos discípulos, mas falta algo. O que falta, irmão? Aqui o texto é claro. Atos 19, 2 diz assim: eles responderam, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Irmão, lendo esse texto eu tive um entendimento muito interessante a respeito desse assunto. Você sabe que quando Paulo estava pregando o Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo, já havia acontecido, não havia? Atos capítulo 2, já havia acontecido. Irmãos, por que será que o Espírito Santo, que olhava estes homens aqui, Deus estava aqui, olhava estes homens, o Espírito Santo conhecia esses discípulos, Deus conhecia esses homens, mas eles não foram cheios automaticamente. Estes homens creram no batismo de João, estes homens creram no Senhor, creram para arrependimento, creram que viria um reino, mas eles não foram cheios automaticamente. Isso precisa chacoalhar nossa cabeça, porque na verdade o que está acontecendo aqui de maneira clara, a limitação é porque nós carregamos o poder do Espírito Santo. Nós carregamos o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é um arrepio, não é uma fonte de eletroestática que faz você sentir arrepio, calor ou frio. O Espírito Santo é uma pessoa. E eu e você carregamos isso. Estes homens precisaram que a igreja de Jesus os encontrassem. Do contrário, eles seriam discípulos, seriam homens piedosos, querendo certo, mas não teriam o Espírito Santo, que ensina para mim e para você que as pessoas não recebem o Espírito de Deus aleatoriamente ou automaticamente. A igreja de Jesus precisa fazer o seu papel. Está nas nossas mãos, irmãos. Uma igreja que responda, para isso nós estamos jejuando. É uma igreja que leva o poder do Senhor para as pessoas. Eu tenho clamado ao Senhor para que Ele nos encha de poder. Eu tenho clamado ao Senhor, Senhor, nós precisamos do poder do Teu Espírito. E poder, meu irmão, poder não está associado. Talvez uma das coisas muito difíceis que nós vivemos na nossa fé hoje são os maus exemplos. Poder do Senhor não está associado ao qual é o volume da tua oração. Deixa eu aqui fazer o pastor está fazendo uma oração poderosa, porque ele está gritando, está pulando, é poderoso. Poder do Espírito não está associado a isso. Poder do Espírito não está associado a manifestações exteriores. O poder do Senhor está associado, escute, à capacidade de transformação.
seja do outro ou em você. Se você está cheio do poder de Deus, um abraço transforma a tristeza dele em alegria. Se você está cheio do poder de Deus, uma palavra transforma, ele está sem direção, você dá direção. Se você está cheio do poder de Deus, aquele com quem você tem contato recebe uma transformação. Poder do Senhor não é manifestação exterior apenas, está ligado à transformação. Saiba disso. Se você quer poder de Deus, uma boa medição é saber o quanto eu estou me transformando em uma pessoa melhor. Se eu roubava, eu deixo de roubar. Se eu mentia, eu deixo de mentir. Se eu praticava tais atos, eu deixo de praticar. Isto é poder do Senhor. Uma igreja que anda no poder do Senhor é uma igreja que se transforma de glória em glória, dia a dia. Eu tenho buscado poder. Você, eu tenho certeza, está buscando poder, uma transformação que ocorre aqui dentro. Eu tenho falado isso para os nossos pastores. É tempo de buscar o poder de Deus. Uma transformação real. Uma transformação que nos tira da sala. A sala é bom, irmão. A sala é boa. Nos tira da sala. Mas a sala, a gente precisa sair da sala. Porque é igual quando Paulo, eu era menino, eu ficava na sala. Mas o Senhor tem outros cômodos para nós. E este é o lugar que eu e você precisamos andar. Para isto, meus irmãos, o Senhor lança mão para nós de ferramentas, amém? Que são ferramentas, em nome de Jesus. Quem trabalha com ferramenta aqui? Quem é o Marquinho, mecânico? Olha lá, o Sandinho. Quem mais trabalha com outras ferramentas? Ferramenta é tudo que você usa para fazer um trabalho. Um pintor, qual é a ferramenta dele? Não, só quem está acordado, em nome de Jesus, um pincel. Oh, Jesus, oh, glória, difícil. O pintor tem uma ferramenta, é o pincel. Ferramenta é tudo que você utiliza com o fim para fazer o trabalho que você está disponível a fazer. Um mecânico usa várias ferramentas. O pintor usa ferramenta, tinta. O professor usa o giz, mais o conhecimento. O médico usa um bisturi para abrir. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. A vida do profissional é sobre a ferramenta ou é sobre o trabalho dele? Um médico que vai operar. Alguém diz assim, nossa, agradecemos a Deus por bisturi. Termina assim, ó, você vê, esse bisturi cortou como nunca. Esse bisturi estava afiado. Esse bisturi. Ninguém fala do bisturi. Porque o bisturi é uma ferramenta. Agora, eu e você temos algumas ferramentas que a história da igreja perverteu o que elas são. A estas ferramentas nós damos o nome de dons do Espírito Santo. Mas ao longo do tempo, aquilo que deveria ser só um bisturi e não ser a razão da nossa obra, se transformou na persona principal da igreja. De maneira que nós avaliamos, escute, nós avaliamos a espiritualidade das pessoas conforme os dons que ela demonstra. Ninguém avalia se o médico é bom ou não pela qualidade do bisturi que ele está usando. Se o serviço que ele não prestar não for bom, ele pode ter o melhor bisturi. Se aquele pintor tiver o melhor pincel, as melhores tintas, mas não conseguir fazer o trabalho, eu preciso que você entenda essa ilustração, porque na igreja de Jesus aconteceu exatamente isso. Olha esse abençoado, ele ora em línguas, ele profetiza, ele tem mistérios. A ferramenta
se transformou em mais importante do que o trabalho. Isso, escute, é tão superficial quanto esses discípulos aqui. Agora deixa eu entrar numa seara com você aqui, num conhecimento aqui com você. Existe uma linha teológica que foi colocada ou ganhou força depois da Reforma Protestante. Uma linha teológica que chama cessacionismo. Escute. Esta linha teológica diz que os dons do Espírito Santo de Jesus, os dons do Espírito, eles foram apenas para a época dos apóstolos. As ferramentas que o Senhor deu para nós foram para aquele tempo. Boa parte do texto que eles usam é 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios 13, 8. Diz assim: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. 10. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. 11. Aí ele vai falar quando era menino. Esse texto, para aqueles que são cessacionistas, o 10, pode deixar no 10. Eles dizem assim: quando, porém, vier o que é completo. Houve, depois da Reforma Protestante, um movimento que disse assim: o que é completo já veio. Qual que é o que é completo? O cânon bíblico. Aqueles que são cessacionistas dizem que o cânon completo das Escrituras. Então, as profecias, as línguas, os sinais foram para aquele tempo, diz o texto em Hebreus, que era para que eles convalidassem a mensagem dos apóstolos. Mas esta é uma versão muito pequena, porque esta primeiro é um erro de interpretação. Coloca no 9, porque ele fala lá, no 10, não, no 8. Ele diz assim: as línguas cessarão. Então, as línguas cessarão. Quem entende isso daí não crê que os dons de línguas são para esse tempo. As profecias desaparecerão, porque eles dizem que o cânon já está estabelecido. E o conhecimento deixado para trás. Deixa eu dizer para você, meu irmão, se as profecias fossem desaparecer, as línguas também, o conhecimento tinha que ser para trás também. Não faria sentido as línguas sumirem, as profecias sumirem e o conhecimento não, o conhecimento deixa para trás. O conhecimento, a inteligência, o conhecer de Deus, isso não ficou, porque o verso 12 de Paulo mesmo aí, o verso 12 diz, 13, 12, agora pois vemos apenas como um reflexo, como em um espelho, mas um dia veremos face a face, agora conheço em parte e um dia conhecerei plenamente. Ele está falando que esse texto, um dia sim, acontecerá que vai sumir a profecia, as línguas, o conhecimento. Quando vai ser? Quando nós vemos face a face. Eu vou dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus, esta é uma igreja que crê, nós somos continuistas, nós cremos que os dons do Senhor, que são ferramentas na mão de um artista, de um trabalhador, eles são para os dias de hoje, todos eles, nós cremos assim. E eu vou dizer para você por que estou falando isso, porque eu creio que uma igreja madura precisa lançar mão de palavras de conhecimento. Estava lendo um livro sobre os dons do Espírito essa semana. Nós vamos começar uma série. Hoje eu estou introduzindo o assunto com você. Mas o livro que estava lendo essa semana sobre isso diz que há aqueles que são cessacionistas declarados.
sou sensacionista, não creio que os dons são para esse tempo, escute. Mas há aqueles que dizem assim, não sou sensacionista, eu creio que são para hoje. Aí você fala assim, pergunta a próxima pergunta, então, mas você busca os dons? Não, melhor não mexer com isso não. É um sensacionista não literal, porque se nós cremos, nós precisamos buscar isso. E a minha ideia para este tempo é ensinar você, porque houve muito, escute em nome de Jesus, houve muito erro através da história no que diz respeito a este assunto. Mas o fato de haver erros de entendimento, erros de interpretação, erros de funcionamento, não invalida todos os dons. O que o Senhor tem para nós é uma vida plena, abundante, e nós temos. O texto em Efésios 4, 11 e 13, Efésios 4, 11 e 13, diz assim: Ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. São dons, com o fim do que, irmão? Preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E Ele vai dar o prazo. Ele vai dar o prazo até que o quê, irmãos? Até que todos alcancemos a unidade da fé. Nós já alcançamos a unidade da fé? Não alcançamos, e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Deixa eu dizer para você, irmãos, os dons que o Senhor tem são para esse tempo, é para hoje, é para você e é para mim. O que nós devemos fazer para isso é Tessalonicenses 5:19. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:19, o que eu e você temos que fazer diz assim: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Não tratem, 5:19, 20, não tratem com desprezo as profecias, 21, mas ponha à prova todas as coisas e retenha o que é bom. Nossa, isso é o ensino do dia. Você quer ser maduro, irmão? Você precisa buscar ao Senhor. O texto de Atos 19 diz que Paulo chegou lá e estes homens não tinham o que era o Espírito Santo. Eles não conheciam. A igreja de Jesus é quem é a conectora do Espírito de Deus, da pessoa do Espírito para as pessoas. E Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Essa semana eu estava, nessa hora, depois de ter tido essa experiência, estava levando a minha filha para o médico. E cheguei lá no médico, ela fez a consulta. A doutora perguntou as coisas ali, clínicas. E no carro, quando eu desci, falando assim: Senhor, eu quero ser um instrumento das tuas mãos, é isso, eu preciso, aonde eu for, aonde eu estiver, me dê palavras de conhecimento a respeito das pessoas. E eu estava no consultório, e ela fez a consulta com a Mariana, ou com a Catarina, e depois que a consulta estava acabando, ela perguntou do Gustavo, a doutora conhece, e o seu filho mais velho? Falei, está fazendo, estudando, fazer vestibular, tal, aquela fase, Aí ela falou assim: Deus sabe de tudo. Na hora, irmão, eu senti o Espírito abrindo a brecha, abrindo o coração, Deus sabe de tudo. Eu vi ali, eu falei assim: agora é a hora. Sabe o que eu fiz, irmão? Não fiz nada. Eu estou falando com vergonha, porque eu vi a brecha, o coração dela aberto. E eu fiquei assim: o que eu vou falar? Irmãos, essa é uma geração que não aproveita as oportunidades que tem.
Eu fui para casa, esse negócio me consumiu depois. Rapaz, ela falou, Deus sabe de tudo. Ela citou Deus. Eu podia ter falado, Deus pode fazer e tal. Mas sabe o que eu fiquei pensando diante do Senhor? Assim, não, tem outra pessoa esperando aqui, eu preciso ir rápido. Eu fiquei pensando nos que estavam esperando lá fora. A minha mentalidade humana me impediu. Uma porta se abriu no coração daquela médica. E eu não fiz nada. Quantos de nós somos assim? Agora o pior não é só sermos assim, é não olharmos essas oportunidades. Nós enxergamos o Senhor. Vivemos e dia a dia esquecemos. Hoje é o dia de retorno. Hoje é dia de retorno. Nós vamos cear agora. Se você pudesse colocar em pé. Porque o que o texto termina dizendo é: então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Batismo de João. Aí Paulo disse: batismo de João foi para um arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isto é, Jesus. Ele já veio. O texto diz que ouvindo isso, eles foram batizados em nome de Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Eu orei esta semana, irmãos, para que venha sobre nós o Espírito Santo de Deus, que venha sobre a sua vida o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, o poder dele, escute, está ligado à transformação de vida, está ligado à transformação das suas atitudes. O Espírito Santo de Deus não está ligado a coisas fugazes. O Espírito Santo de Deus está ligado ao quanto você vai ser transformado, o quanto você é tocado. Nós teremos em breve, agora, uma série falando sobre os dons do Espírito. Mas eu não poderia começar esta série aqui sendo exaustivo teologicamente, falando sobre o que é dons, sem dizer para você a necessidade. É necessário, assim como um bom bisturi na mão de um médico, assim como um bom pincel na mão de um pintor, assim como uma boa chave na mão de um mecânico, assim como uma boa vassoura na mão de uma mãe que está limpando a casa, de um marido que está limpando a casa, são ferramentas. Eu e você precisamos do Espírito, que Ele nos dê ferramentas para orar pelos outros e curar as pessoas, ferramentas para nos dar palavras de conhecimento. O texto diz que quando nós tivermos palavras de conhecimento, poderemos revelar os segredos, trazer à tona os segredos do coração. Dons de curar é para nós, irmãos, é para a igreja desse tempo. O texto diz: até que todos cheguem à unidade da fé. O que eu e você precisamos é levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, minhas mãos estão aqui, eu sou imperfeito, eu sou falho, eu não tenho nada que possa ser bom, mas eu tenho uma coisa, Pai, eu tenho a Tua presença, eu tenho o Teu Espírito, eu sou Teu, eu quero a Tua presença, enche-me com a capacidade do Senhor, que o Senhor coloque nas minhas mãos, ó Deus, dons, Pai, dons, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, dons de misericórdia, dons de hospitalidade, sim, Deus, dons de administração, são os textos listados, aqueles que são evangelistas, aqueles que são pastores, mestres, profetas. Coloca, Senhor Deus, os teus dons, todos eles, trazendo sobre a tua igreja um novo batismo, um batismo de profundidade, assim como aqueles homens foram tocados pelo teu Espírito ali em Atos 19. Venha sobre nós, venha sobre a comunidade Ágape. É tempo de aprofundamento, porque haverá sim, haverá
haverá sim uma igreja que dirá sim ao Senhor, haverá sim uma igreja que dirá sim ao Senhor, haverá sim um povo que dirá sim ao teu trabalho. Nós não negaremos o nosso chamado, não negaremos, ó Pai, o que o Senhor quer fazer. Não negaremos, ó Pai, não negaremos o que o Senhor quer fazer. Se você pode, ore ao Senhor agora, feche os seus olhos, enquanto o louvor vai cantar. Ore ao Senhor, mas não fica, você pode, veja, eu não estou sendo incoerente com a minha palavra. Você pode orar baixinho, mas eu vou dar uma palavra para você. Ore ao Senhor. Pode ser baixinho, Senhor Deus, em nome de Jesus. Não tem problema, porque você tem vergonha. Mas eu vou dar um conselho agora. Não ora na mente, não. Porque quando você está orando na mente, às vezes sua mente começa a pensar em outras coisas. Ora baixinho. Começa a falar quietinho. Você não precisa gritar para falar que tem poder. Mas ora. Se você quiser orar alto também, você pode. Se você tem o dom de outras línguas, você pode no teu lugar se mover em outras línguas. Você pode falar baixinho aí no seu lugar. Pode fluir no Espírito, meu irmão. Pode fluir no Espírito, minha irmã. Você está querendo isso faz tempo. Pode fluir no Espírito. O Senhor está manifestando a presença dEle. É um tempo de fluir do que o Senhor está fazendo. Um novo tempo, um batismo diferente. O Senhor está dando autoridade, levantando esta igreja como homens e mulheres santos do Senhor, fiéis à palavra, fiéis às Escrituras, fiéis ao Senhor, mas que são cheios do poder, transformados pelo poder, Dar uma palavra de conhecimento que vai no meu espírito nessa hora. O Senhor fala sobre pessoas que receberam dons há muito tempo atrás. Dons que você diz, já foi para aquele tempo. Uma palavra do Espírito para dizer agora: o Senhor não desistiu de nenhum dos planos a respeito de você. O Senhor não desistiu dos dons que Ele colocou nas suas mãos. O Senhor não desistiu. Você deu voltas, andou por caminhos que não era para estar, mas o Senhor te chamou de volta, e chamou de volta para restaurar, refazer, reconstruir cada um das ferramentas que Ele tinha para pôr nas suas mãos. Deixa eu falar, não é sobre você, não é sobre o que Ele quer fazer com você, não é por você, mas é porque Ele quer fazer além de você, é para o que Ele quer usar você, para ser um instrumento nas mãos do Senhor. O que você precisa é crescer em conhecimento, crescer em profundidade com a palavra, crescer em oração, em jejum, em busca, crescer em conhecimento bíblico, conhecer a palavra, crescer. O texto diz: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós vivemos em uma sociedade que polarizou isso: ou eu sou muito conhecedor das Escrituras, ou eu sou do fogo santo. Ei, deixa eu dizer, isso não existe. É possível ser as duas coisas, conhecer a Escritura e ser cheio do poder de Deus. O Senhor nos deu isso, irmãos, e uma pessoa que entende isso, meus irmãos, o Senhor usa essa pessoa como uma dinamite, um dunamis, um explosivo, porque nós podemos ser cheios das Escrituras e cheios do poder de Deus. O texto bíblico diz: porque eu recebi do Senhor, que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beber, em memória de mim. Agora olha ao final: porque sempre que comerem deste pão
e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós vamos agora comer o pão e beber o cálice. E logo após você comer o pão e beber o cálice, você vai juntar com alguém do seu lado e vai orar por ele. Vai ser uma voz profética na vida do seu irmão. Vai ser um instrumento de Deus. Juntos, comamos e bebamos o cálice em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem sobre a tua igreja, Pai, nessa hora. Ativa, Pai. Ativa, sim, Deus, essa é a minha palavra. Ativa o teu povo. Como quem liga na tomada mesmo. Senhor Deus, ativa o teu povo. Peço a pessoa, a terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo de Deus, vem com o teu fogo, vem com o teu fogo. Queima essa igreja, Pai. Queima, Senhor Deus, o coração do teu povo. Dá, Senhor Deus, ao teu povo uma nova vontade, uma nova trajetória. Enche o teu povo com as ferramentas certas, para o lugar certo, para o tempo certo. Queima o pecado, em nome de Jesus. Queima o pecado. Todo pecado está agora, em nome de Jesus, amarrado. Todo espírito maligno, pecado, ó Deus, na vida do povo, coloca as tuas mãos, ó Pai, e que a tua igreja, Deus, seja tocada, meu Deus, em nome de Jesus. Ao longo da semana, dê sonhos, dê revelação ao teu povo. Dê, Senhor Deus Santo, ao teu povo ferramentas, dons do Espírito. O teu povo vai começar a receber dons do Espírito e eles não vão saber o que fazer. Teu Espírito começará a trabalhar. Derrama sobre a tua igreja. Aqueles que já tinham dons, que estão adormecidos, reaviva o dom e a chama que há no teu povo, Pai. Reaviva, o povo precisa estar atento. Nós queremos sair da sala apenas e começar a te buscar no profundo do relacionamento com o Senhor. É o que nós precisamos, Pai. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus poderoso, as consolações do teu Espírito seja com toda a tua igreja, hoje e todo sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe.